Então, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos doutores e doutoras, nono período, em sequência, então, ao nosso estudo. Última aula, salvo melhor juízo, trabalhei com os doutores e doutoras memoriais, né, alegações finais na forma de memoriais. Então, hoje a gente parte para a nossa aula de apelação, que é a primeira peça que nós vamos trabalhar, que tem uma peça de interposição e uma peça de razões. Doutores, veja que quando a gente fala em peça de interposição e peça de razões, você precisa fazer dois endereçamentos. Então, você vai interpor a sua apelação junto ao juízo de piso, junto ao juízo ACO, junto àquele juiz que prolatou uma decisão sobre a qual você se insurge, requerendo a remessa dos autos ao tribunal ou ao órgão judiciário competente para que lá seja apresentada então as suas razões. Nos exames de ordem, geralmente as peças em que há interposição e razões, você vai datar ambas as peças de interposição e de razões no último dia do prazo, né? A mesma data tanto para interposição quanto para razões. Temos aí que o recurso de apelação está previsto no Código de Processo Penal como tendo um prazo de 5 dias, né? Então você vai verificar o teor do artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, que a nossa interposição vai ser datada no respeito do prazo de 5 dias, perfeito? Então vamos para a leitura do nosso enunciado para a gente verbalizar a correção. Não fiquem preocupados, tá? Com relação à peça de interposição, peça de razões, porque eu deixo assim bem claro para os doutores que quando a Ordem dos Advogados do Brasil cobra num exame uma peça que vem peça de interposição e peça de razões, os argumentos a serem trabalhados pelo examinando, eles são muito mais claros do que naquelas outras peças em que não há necessidade de interposição e razões. Então veja isso como um facilitador da atuação dos doutores na realização do exame de ordem, tá certo? Então vamos lá. Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, decide praticar um crime de roubo em um estacionamento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante no caixa. Narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas este se recusou a contribuir. Leonardo decidiu então praticar o delito sozinho. Doutores, já tenha atenção, já vai grifando isso no enunciado com essas peculiaridades de idade. Veja que Leonardo, quando a gente afirma que ele tem 19 anos, os doutores já têm que ter em mente que ele tem a menor idade relativa. Então, quer dizer, ele já tem uma atenuante prevista lá, salvo melhor juízo, no artigo 63, né? 65, perdão, 65, inciso 1º do Código Penal, tá certo? Então já vamos fazer a leitura do enunciado de forma pausada para a gente identificar todos os argumentos a serem trabalhados na peça. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar a arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com que ele saísse, já que a intenção de Leonardo era apenas a de subtrair bens do estabelecimento. Veja, doutores e doutoras, que nesse caso aqui, a simulação do porte de arma de fogo deve direcionar nossa interpretação para a demonstração de que temos ciência que o STJ entende que o uso de simulacro de arma de fogo, a arma de fogo de brinquedo, não faz incidir a majorante constante no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 157 do Código Penal, tá certo? Então, quanto a essa observação, se nem a arma de brinquedo faz incidir a majorante, quem dirá a simulação de posse de arma de fogo? Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa, onde fica guardado o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava a cadeira de rodas. Olha a palavra agora, arrependido, quer dizer, já te direciona ao artigo 15 do Código Penal, tá certo? Arrependido,
antes mesmo de ser notada a sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada levar, mas já do lado de fora da loja é surpreendido por policiais militares, estes que realizam a abordagem, verificam que não havia arma com Leonardo e esclarecem que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Então o Roberto aí caguetou o Leonardo, tá certo? Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, forma tentada, ambos do Código Penal. Após decisão do magistrado competente, qual seja o da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, de conversão da prisão e de recebimento da denúncia, o processo teve o seu regular seguimento. Então veja-se, até agora o Leonardo, ao que parece, está o quê? Preso. Então nós vamos ter que inserir no nosso requerimento a expedição de alvará de soltura por enquanto. Se não falar nas próximas linhas do enunciado que o Leonardo foi solto, nós já temos que requerer a expedição do alvará de soltura. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado, e na data dos fatos não demonstrou interesse em ver Leonardo responsabilizado. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos. Confirma integralmente os fatos está lá no artigo 65, inciso 3º do Código Penal, como atenuante da confissão espontânea. Então já faça essa verbalização, esse verbete aí para você lembrar. Inclusive destacando que se arrependeu do crime de que pretendia praticar. Constava no processo a folha de antecedentes criminal do acusado, sem qualquer anotação, e a folha de antecedente infracional, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão de procedência de ação socioeducativa. Então, quer dizer, quando o Leonardo era menor de idade, ele teve uma representação por ato infracional análogo a tráfico, e essa representação foi julgada procedente, quer dizer, tecnicamente houve indício de suficiente de autoria e materialidade, houve comprovação dos indícios de autoria e materialidade. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. Foi a nossa última peça. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou os poderes, em razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar suas alegações finais. Doutores, vejam que aí já temos um vício, porque antes de remeter os autos à Defensoria Pública, o magistrado deve oportunizar ao réu, ao apenado ou qualquer que seja o agente, ele deve disponibilizar ou dar a oportunidade da parte constituir advogado de sua confiança. Não que a Defensoria Pública preste um serviço ruim, pelo contrário, são profissionais do mais alto gabarito, mas é indispensável oportunizar ao réu a escolha de seu patrono. Caso ele entenda pela Defensoria Pública, não há problemas, mas tem que ser dada a oportunidade, então já temos aí uma nulidade. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo quando era inimputável. Ora, a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que a folha de antecedente do menor deve ser usada tão somente em exceção para fundamentar eventual prisão preventiva de flagranteado ou investigado primário. Então, não há que se falar em maus antecedentes ou reincidência
pela procedência de representação contra o menor. Isso só pode ser usado para fundamentar ali o periculo libertatis de uma eventual prisão preventiva, tá certo? Então não foram reconhecidas agravantes e atenuantes. Poxa, tá errado. Vislumbramos aí duas atenuantes, a confissão espontânea e a menor idade relativa. O magistrado tinha que considerar. Na terceira fase, incrementou o magistrado a pena em 2/3, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo. Já fiz a menção com os doutores acerca de que a arma de fogo não, ela deve ser verificada, inclusive o potencial lesivo da arma, bastando a simulação do porte de arma diante do temor causado à vítima. Não persiste aí essa majorante. Com a redução de 1/3 da modalidade tentada, quer dizer, reduziu no mínimo previsto no artigo 14, inciso 2º, a pena ficou acomodada em 4 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão. A irmã de Leonardo procura, para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a defesa foi intimada em 12 de maio de 2020, terça-feira, sendo quarta-feira, dia útil em todo o país, redija a peça cabível. Doutores, essa apelação eu alterei somente a data, mas é do 22º exame de ordem. Alterei também, porque atualizei a questão dos 2/3 pela majorante do uso de arma de fogo, porque houve alteração em 2018. Vamos lá, então? Perfeito. Primeira situação, a nossa peça de interposição. Nós vamos pedir ao juiz que remeta os autos ao tribunal para apreciação da nossa apelação. Então vamos lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Leonardo, você vai colocar lá, vírgula, devidamente qualificado, vem através de advogados e bastante procuradores, né? Você vai colocar, perdão, antes da qualificação você coloca altos números, faz aquela praxe de saltar ali as linhas. Representado por advogado e bastante procuradores, na forma de instrumento de procuração já carreado aos autos, né? Inconformado com a sentença, inconformado com a respeitosa sentença, vem, né, com fundamento no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, agora sim, interpor recurso de apelação. Recurso de apelação, ponto. Um parágrafozinho, requer seja o presente recebido, né, e enviado ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais com as homenagens e cautelas de estilo a quem competirá a apreciar as razões anexas. Termos em que pede deferimento, o nosso prazo aí vai ser segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Termos em que pede deferimento, data 18 de maio de 2020, advogado. Perfeito? Vamos então agora para as nossas razões recursais. Pega uma outra folha, a sua peça de interposição está pronta, a gente vai para nossas razões em uma outra folha, tá certo? E aí como é que vai ser? Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu gosto de endereçar o presidente do tribunal, mas o espelho de resposta, geralmente, a gente coloca lá, Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, Colenda Câmara, que vai ser uma Câmara Criminal, que vai julgar isso aí, ínclitos desembargadores ou ínclitos julgadores, tá certo? Você vai colocar lá, altos números, né? Você pode colocar isso antes ou depois. Apelante, você vai colocar Leonardo, apelado Ministério Público, tá certo? E basicamente é isso. Então nós vamos começar as nossas razões recursais. E vamos lá. Mesma situação dos fatos, do direito e dos pedidos.
O que a gente vai consignar nos fatos de forma resumida? Você vai pegar o enunciado de forma resumida, de forma sintética e deixar expresso ali, eu separei aqui 5 itens para a gente deixar expresso no enunciado, porque todos esses itens eles vão ser também enfrentados no direito. Então aí o seu direito, a criação é livre para fazer a síntese disso aí da forma como você bem entender. Mas é preciso que você conste de forma expressa que Leonardo desistiu da conduta criminosa. É preciso que você conste que Leonardo, ao perceber que o funcionário era cadeirante, desistiu da conduta criminosa. Leonardo desistiu da conduta criminosa. Perfeito? Você tem que mencionar também que houve uma ameaça contra um terceiro, houve uma ameaça contra o terceiro que não é vítima de roubo, é vítima tão somente de ameaça, foi ameaçado tão somente para deixar o estabelecimento e que esse terceiro não foi ouvido em juízo e que não demonstrou no momento interesse em ver Leonardo responsabilizado. Perfeito? Quero também que os doutores constem que Leonardo não teve a oportunidade, quando houve renúncia dos poderes outorgados a terceiro advogado, não foi oportunizado a Leonardo, tem que constar isso nos fatos, a escolha de patrono da sua confiança. Tem que constar isso lá. Perfeito? Temos que deixar expresso também que o magistrado reconheceu maus antecedentes com fundamento na folha de antecedentes do menor. O magistrado reconheceu maus antecedentes com base na folha de antecedentes do menor em razão de uma representação julgada procedente contra Leonardo enquanto ele era inimputável e que ainda aumentou o magistrado a pena em 2/3 sem que tenha sido verificada apreensão de arma de fogo, Resumindo os fatos, são esses 5 tópicos que eu peço aos doutores e doutoras para não esquecerem. E adentremos então e finalmente ao direito. Doutores, direito, preliminarmente, nulidade. Qual que é a nulidade? Ora, não foi quando da renúncia ao instrumento de procuração por terceiro advogado, oportunizado ao apelante. Aqui você vai sempre vai sempre mencionar a parte como sendo Leonardo, o nome dela, ou como sendo apelante. Então não foi oportunizado ao apelante o quê? A constituição de advogado de sua confiança, sendo que a remessa dos autos diretamente à Defensoria Pública, sem a oportunidade supramencionada, acarreta nulidade ao teor do artigo 564, inciso 4º do Código de Processo Penal. Ponto. Adentremos então ao mérito. Dentro do direito a gente busca mérito. O que nós vamos trabalhar de mérito? Veja que Leonardo desistiu da conduta criminosa. Quando a gente desiste da conduta criminosa, ao rigor do artigo 15 do Código Penal, ele responde tão somente pelos atos já praticados. Qual foi o único ato criminoso praticado por Leonardo? A ameaça. E a ameaça não se verificou representação da vítima ou interesse em prosseguimento da ação penal contra Leonardo. Então, de cara, é medida que se impõe a absolvição por atipicidade da conduta, artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Por amor ao debate, façamos um enfrentamento subsidiário. Então, subsidiariamente, fizemos a questão do mérito, mais um tópico, subsidiariamente. Bem, a pena base deveria ser fixada no mínimo, então averte-se desde logo que a pena base deveria ser fixada no mínimo. Deveria ser fixada no mínimo por quê? Porque é inconcebível usar a folha de antecedente do menor para aumentar ou para, como natureza de maus antecedentes. Isso porque a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a folha do antecedente do menor pode ser usada tão somente para fundamentar o periculum libertatis em eventual decretação de prisão preventiva. Não pode ser usada para incidir na pena. Ademais, o apelante deve ser agraciado
com a atenuante da menoridade relativa, artigo 65, inciso 1º do Código Penal, e ainda com a atenuante da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º do Código Penal. Não satisfeito, doutores, não pode o magistrado incidir a majorante pelo emprego de arma de fogo, eis que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simulacro de arma de fogo não faz incidir o quê? Não faz incidir a majorante, e o magistrado justifica a incidência da majorante com o pavor, com o medo gerado na vítima pelo uso da arma, o que por si só não afere a capacidade lesiva indispensável à incidência da majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. E aí, tudo feito, o regime de cumprimento de pena mais brando, na forma da súmula 718, 719 do Supremo Tribunal Federal e 440, quando você falar em regime de cumprimento de pena mais brando, dá uma olhada também na 440 do STJ. Vamos para os pedidos? Você vai colocar lá, pelo exposto, o apelante, através de seu patrono, requer o conhecimento e provimento da apelação. A apelação ela tem que ser provida para primeiro pedido, qual que é? Reconhecimento da nulidade. Temos que reconhecer a nulidade com fundamento no artigo 564, inciso 1º, porque não foi oportunizado ao apelante constituir patrono de sua confiança. B. Reconhecido o instituto da desistência voluntária, abre parênteses, artigo 15 do Código Penal, absolver Leonardo por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Mais um pedido, ad cautelam, né? Ad cautelam, subsidiariamente, a gente tem que pedir o quê? Que a pena base seja fixada no mínimo, porque não podemos agravar a pena com base na folha de antecedente do menor. Temos que pedir o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo e ainda o arbitramento de regime de cumprimento de pena mais brando na forma do artigo 33 do Código Penal. Acabou? Acabou não, porque temos que pedir alvará de quê? Soltura. Seja expedido alvará de soltura, acabou de jeito nenhum. Temos em que pede deferimento. Qual que é a nossa data? Dia 18 de maio de 2020, advogado OAB. Perfeito? Tenho certeza que vocês vão ter muita facilidade. É a nossa primeira peça com peça de interposição e razões. Repito, não fique com medo de peça de interposição e peça de razões, porque o enunciado acaba vindo mais claro quando a gente tem esse tipo de peça. Tá certo? Beijo, fique com Deus. Saudade grande de vocês.